Eu quero falar hoje, queridos, e eu não vou me demorar, porque eu quero interagir a palavra de Deus ao louvor e adoração. Adoração ao Senhor, louvor, como forma de liberar a fé. Eu quero dizer algo, queridos, nessa noite, que eu aprendi ao longo do tempo e também com experiência mesmo viva e poderosa com o Senhor Deus, de que fé e adoração, elas precisam andar juntas. A Bíblia diz lá, quando Jesus estava conversando com uma mulher samaritana, ele estava dizendo, assim, vai chegar tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Mas antes ele estava dizendo assim, olha, vós adorais a quem não conheceis. Fé, exercer a fé na adoração, é você ministrar ao invisível. Você já parou para perceber, para reparar? É até ruim às vezes a gente filmar esse momento de adoração, porque depois, quando você está frio, aí você olha lá, você fala, rapaz, olha que ridículo, que coisa esquisita que eu fiz ali. Porque no meio da adoração, quem está olhando de fora, olha assim, que isso que a pessoa está fazendo, né? Que loucura é essa? Que mico. Mas na verdade, às vezes a gente está aqui e tal, e às vezes, né, dá uma corridinha, pique no lugar, assim, alguma coisa assim, começa a saltar, o outro se dobra os joelhos e chora, faz umas caretas assim. Por quê? Porque você está exercendo a sua fé, você está adorando o invisível para as pessoas, mas para você é aquilo que você enxerga pelos olhos da fé, é isso? Então eu quero ensinar a você que a fé não é cega. Muitas vezes, muitas pessoas falam, a fé é cega para quem está olhando de fora. Mas para quem exerce fé, aquela pessoa está enxergando o invisível. Ela está alcançando pela fé aquilo que os olhos naturais não veem. E quando você adora o Senhor, ministra ao Senhor, louvor e adoração, queridos, nós estamos exercendo no mundo espiritual uma influência muito grande. Algo sobrenatural acontece enquanto nós adoramos e ministramos ao Senhor. Vocês conhecem a história na Bíblia de alguns momentos de adoração, de louvor, em que a presença de Deus veio de uma forma tremenda e até deu vitória a exércitos que já deveriam ter, né, na forma natural, seriam exterminados. Você lembra de Josafá? A história de Josafá, se você não conhece, já deve ter ouvido, ou se não ouviu, vai ler, vai estudar, né, em nome de Jesus, vai procurar se matricular nos IMSEC para saber. Então, a história de Josafá fala isso, ele estava lá adorando. Deus falou assim, ó, ficai parados, fiquem quietos, não façam nada, vocês vão só contemplar, ver a vitória que eu vou dar a vocês. E eles começaram a fazer o quê? A adorar o Senhor. Eles ficaram quietos? De certa forma, a gente pensa assim, eles obedeceram, porque eles dobraram os joelhos, começaram a cantar, adorar a Deus, não ficaram quietos. Mas diante dessa expressão, Deus não falou nada. Ele só deu vitória ao povo dele. Porque diante da adoração, queridos, os céus param. O mundo espiritual estremece. As coisas acontecem enquanto adoramos ao Senhor. Uma canção antiga dizia assim, o Hélio tu conhece porque é antigo também. Enquanto eu ministrava ao Senhor, enquanto eu adorava ao meu Deus, o Senhor se levantou e ouviu o meu clamor e destruiu todos os meus inimigos. E aí, vai embora. E os fez cair um por um sobre os meus pés. Queridos, enquanto nós ministramos ao Senhor, o Senhor nos dá a vitória. Então, eu quero falar sobre fé e adoração para você vencer.
para você ver o mundo espiritual, os exércitos do inimigo se desbaratando, para você ver as guerras, as batalhas espirituais sendo vencidas pelo poder de Deus, no sobrenatural de Deus, aliado ao louvor e adoração. Então, primeiro eu preciso falar sobre fé. O que a Bíblia diz que fé é? O que é a fé? Qual é a definição de fé na Bíblia? É a certeza de coisas que você espera, né? De coisas que esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Acabei de falar aqui. Não vê no modo natural, mas você tem certeza de que vai acontecer. A fé te dá uma certeza absoluta das coisas sobrenaturais, de que você vai enxergar o impossível, enxergar o sobrenatural acontecendo na sua vida. Isso é fé. Então, segundo lá o livro de Judas, abrem Judas no versículo 20. Judas, versículo 20. Pastor, versículo 20, mas qual é o capítulo? É o único, queridos. Judas só tem um capítulo. Judas, versículo 20. O que diz aí? Quem abriu aí, que tem uma voz bem poderosa? Essa água aqui posso beber? Eu entornei tudo aqui, balançando aqui no... Abriram? Quem pode ler? Um de cada vez, que ele para não atrapalhar assim. Pode ser? Vamos lá? Tem outra versão? Quem tem uma outra versão dessa passagem? Perdão. Amém. Então, queridos, a essência, olha para mim, se tem algo que Deus espera, projetou para o cristão, para a sua vida, quando você se converteu, quem se converteu aqui e entregou sua vida para Jesus há pelo menos um ano, de um ano para cá? Quem? Levante sua mão. Bastante pessoas. Então, antes disso ou depois disso, no momento em que você entregou a sua vida para Jesus, sabe o que Deus quer para você? É que você progrida na fé. Judas nos ensina que nós devemos progredir na nossa fé. Mas pastor, a gente diz que, Jesus disse que a fé do tamanho do grão de mostarda, ela pode mover uma montanha. Sim ou não? Pode ou não? Jesus falou isso ou não falou? Bom, na Bíblia está. Então se a Bíblia está, eu acredito que Jesus falou. Em outra passagem, Jesus diz: homens de pouca fé. Mas pode café. Homens de pouca fé. Teve um momento em que Jesus olhou para a mulher e falou assim: essa mulher tem muita fé. Então, há intensidade de fé. A fé, ela pode ser medida. No começo, você tem uma fé muito pequenininha, porque você está começando a conhecer a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então você começa exercendo a sua pequena fé. Mas a Bíblia ensina que nós devemos progredir na fé. Por isso que é meio esquisito você ver uma pessoa com 20 anos na igreja, com o mesmo nível de fé, com o mesmo nível de vida cristã. É meio paradoxo, isso incomoda. Porque a Bíblia não permite uma vida assim. Se você tem um ano de conversão, saiba que no ano que vem, querido, a sua fé vai estar maior ainda do que a de hoje. As coisas que você, experimentou vão ser assim, aumentadas potencialmente, porque você vai experimentar muito mais de Deus. A cada dia mais, a cada dia mais. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, até ser dia perfeito. Então, nós precisamos entender que a fé, ela precisa crescer dentro de nós. Como é que a gente alimenta a fé? Pela
pela palavra de Deus. Não há como você crescer, não há como você ser assim, tal, algo, puxa, eu queria ser igual esse irmão, aí olha só, fogo puro, pode até ser fogo, né? Mas não é puro. Tem fogo que é puro, que é o fogo de Deus, mas tem outro fogo que aparentemente, né, aquele pessoa é tal, eloquente, mas ela está afastada de tudo, ela tem uma vida meio que barro, meio tijolo, mas ela demonstra para as pessoas que tem fogo. Não estou falando isso. E a gente conhece crente aos montes aí, que acontece, faz, mas dá calote em todo mundo. Isso aí não, né? Isso aí nós não quero nem falar sobre isso. O que eu quero dizer é que você foi chamado para crescer em Deus, exercer a sua fé e ministrar e progredir nela, progredir na fé. E aonde isso vai nos levar, queridos? Importante é saber isso. Por que a fé vai progredir, mas eu vou chegar aonde? Eu não quero ser pastor. Não estou dizendo que você vai ser ministro, não ser nada. Eu estou falando, né, o que Deus quer é que a gente realmente tenha uma vida cristã de plenitude. Tenha abundância de vida. Não falando de ministério. Mas a fé, queridos, aprenda, é a essência do nosso relacionamento com Deus. Pegue um perfume, você não tem condição de fazer isso, porque é só químico que faz, mas um químico vai lá, pega um perfume e tira a essência daquele perfume. Vai virar álcool, né? Água pura, daqui a pouco, que até o álcool vai evaporar, vai virar nada. Se tirar a essência do perfume, o perfume perde o seu sentido. Se tirar a fé do relacionamento com Deus, esse relacionamento perde o sentido. A fé é a essência desse relacionamento. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Mas para Deus tudo é possível, mas isso não. Sem fé você não consegue agradar a Deus. Eu não consigo. Nós não podemos fazer nada diante do Senhor sem fé, sem exercer essa fé. Em Hebreus 11, é um capítulo que eu amo na palavra de Deus, porque fala sobre fé. No versículo 1, o que diz aí? Hebreus 11, versículo 1. Quem pode dizer? Quem pode ler aí? Hebreus, eu vou ler aqui. Hebreus 11, se eu for mais rápido que os irmãos, não sei. Versículo 1, vamos lá. A fé é a certeza de que vamos receber essa linguagem de hoje, tá bom? É na linguagem de hoje. É a certeza de que vamos receber coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Eu gosto muito dessa frase. É a prova de que existem coisas de que nós não podemos ver. É a fé. Uma das coisas que nós não podemos ver com os nossos olhos é a presença, por exemplo, do Espírito Santo. Olha para o teu lado aí. Fala assim, o Espírito Santo está aqui. Eu estou vendo. Sabe por quê? Você pode ver pela fé, querido. Se eu falo assim, você enxerga isso, você vai dizer amém. Por quê? Porque você, pela fé, você sabe, pela palavra de Deus, que o Espírito Santo habita no meio dos louvores. Deus está aqui neste lugar, o Espírito Santo está aqui. Nós acreditamos nisso porque aonde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu... Então nós cremos que o Espírito Santo, que Jesus enviou como representante dele, está aqui neste lugar. Então, a fé, ela nos faz, ela prova que coisas que nós não vemos, elas existem de fato. E lá nesse capítulo 11, quero te mostrar 2 exemplos de fé, para a gente falar sobre o louvor em relação a isso. Lá no versículo, primeiro versículo 17 ao 19. É lindo, queridos, é muito tremendo o que Deus fez, o que Deus faz. Foi pela fé que Abraão, versículo 17, no capítulo 11 de Hebreus.
Foi pela fé que Abraão, quando Deus quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. E outras versões dizem que mesmo tendo matado Isaque, Abraão tinha fé que Deus iria ressuscitar. Que isso? Que coisa tremenda. Lá na história contada lá em Gênesis, diz que Abraão pegou o seu filho só. Não levou o cordeiro, não levou nada. E veio uns servos juntos, umas pessoas, uns empregados de Abraão junto também. Em determinado momento lá no monte, ele fala assim: olha, fiquem aqui que eu vou com o meu filho Isaque. Nós vamos lá levantar o altar de holocausto e tal. Mas fiquem aqui e nos esperem que nós vamos voltar. Amém, queridos? Abraão sabia que Deus tinha ordenado ele levar o seu filho para o sacrifício, mas ele estava subindo com a certeza de que ele iria voltar com o filho dele. A fé faz você enxergar o projeto de Deus que foi estabelecido, e você jamais vai esquecer, porque Deus vai cumprir. Isso é sério, querido. Há uma promessa sobre a sua vida, há uma promessa sobre essa igreja de Jardim Esperança. Deus vai cumprir. Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é poderoso para cumprir. E o que restou a Abraão? Que fé é essa? Ele estava enxergando o futuro, dizendo que eu vou lá, vou sacrificar meu filho. Ele estava pronto para passar a faca no peito lá do seu filho, querido. E assim que fazia, e depois tacava fogo no arbusto para queimar aquela oferta. Ele estava disposto a queimar aquela oferta, mas ele tinha certeza que o seu filho ia sair das cinzas e que Deus iria ressuscitar. Isso é fé. A fé faz a gente alcançar o impossível em Deus. Outra passagem aqui, versículo 27. O que diz lá no 27? Foi pela fé que Moisés saiu do Egito. Quantos têm certeza que Moisés saiu pela fé do Egito? Diga amém. Foi pela fé, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus do impossível. O que se chama isso? Fé. Fé. Moisés teve fé suficiente para encarar a raiva, a esquisitice, o capricho do faraó, e carregar aquela multidão de milhões e milhões de hebreus junto com ele, sabendo que ia ser perseguido, sabendo que poderia ser morto no meio do caminho, mas ele tinha certeza em quem ele estava servindo, a quem ele estava servindo. Moisés estava servindo ao Deus do impossível, ao Deus que sabe todas as coisas e que conhece as suas necessidades. Quantos creem que Deus conhece as suas necessidades, as nossas necessidades? Ele conhece, Ele sabe. Isso é fé. Agora, pastor, por que você está falando sobre isso? Que relação é essa com o louvor? Lá no Salmo fala que o louvor deve estar continuamente em nossos lábios. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios, disse Davi. E um dos impedimentos, queridos, que demonstram que esfria a nossa fé, uma das coisas mais terríveis que pode acontecer à pessoa
que está exercendo a sua atitude de fé, caminhando a vida cristã, e que esfria, eu posso dizer assim, uma das causas principais do esfriamento de um cristão, é a murmuração. Fala comigo, murmuração. Sabe o que é isso? Quem sabe o que é murmuração? Vem a conta de luz, que droga, porcaria, saco pagar esse negócio, eu vou fazer um gato aqui, vou fazer um negócio aqui, os caras roubam, não acontece nada, por que eu não posso fazer também? Vem alguém, faz um negócio lá que, né, que você desagradou a você, porcaria, que droga, se não fala outras coisas, né? Puxa vida, que saco, né? Que porcaria, que coisa chata, e tal, e dá chutão, e sai jogando tudo, e fica falando, fica reclamando. Eu sou inimigo da murmuração. Lá em casa, minha esposa sabe, né? Eu sempre corrijo, né, e peço para que ela me corrija se eu vier reclamar também. Mas eu sei o quanto realmente atrapalha essas palavras pronunciadas da nossa boca. Porque ao mesmo tempo em que a Bíblia, a gente sabe que a Bíblia diz que nós devemos estar com louvor nos nossos lábios, ela mostra claramente que a murmuração, ela atrasa, ela freia, ela trava a vida de um cristão. A murmuração foi foi responsável, pode dizer assim, uma das causas principais do povo de Deus, dos hebreus, ficarem ali rodando 40 anos no deserto, num caminho que poderia ser feito em alguns meses. Mas por conta da murmuração, por conta da falácia do disse-me-disse, das coisas que saíam da boca dele, que não agradavam ao Senhor, eles atrasaram a sua vida. Querido, eu não estou dizendo que tem crente que é assim, né? O cara é crente pra caramba. Eu conheço alguns, né, que falam, tudo dá graça. O cara levantou lá e deu com o joelho no negócio da cama, né? Pai, Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Tudo dá graças e tal. Querido, não fala isso não. A Bíblia diz que nem por tudo dá graça. Não é por tudo, é em tudo. Naquela hora, que dor. É a reação imediata. Mas você sabe, eu sei que Deus me protege do pior. Às vezes você corre para pegar o ônibus, corre, você chega lá, o ônibus passou, aí você, que droga, porcaria, puxa vida e tal, né? Reclama. Ou então, a pessoa lá, né, o crente que eu falei, obrigado Deus, que eu perdi o ônibus, obrigado e tal, graças, né? Você sente, puxa vida, mas o cristão de verdade, mesmo que sinta, puxa, perdi, mas imediatamente vem assim, não era para pegar. Porque eu não sei, ele pode ser livramento de Deus e eu nem sei. Então a gente vive debaixo da mão de Deus. Deus cuida de nós em cada detalhe, não é isso? Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe, em cada coisa, e a gente não sabe, não conhece cada livramento, cada situação que Deus nos livrou. Por isso a Bíblia diz, em tudo dai graça. É por isso que nós precisamos nos livrar, queridos, da palavra torpe, da palavra que vai desagradar o coração de Deus. E é por isso que o louvor, é por isso que o coração de adorador tem que falar mais alto. Porque quando nós expressamos dessa forma, nós estamos dizendo para o diabo, para o inferno. Em outras palavras, lá soa assim, não tem jeito, aquele ali, quanto mais apanha, mais louva a Deus, mais conhece o Senhor, mais entrega a vida para Jesus. Eu vi o bife, o bolo, quanto mais bate, mais cresce.
O diabo ele vai aprender um dia, Satanás, o inferno, vai aprender um dia que não adianta tentar te derrubar. Eu já vi, tem um lutador, que ele aguentava, Muhammad Ali, ele aguentava jab assim, muito forte, mas ele usava, né, um golpe assim, mas ele se recuperava. Eu lembrei dessa luta do boxe, daquele lutador que vai levando, de repente ele dá uma lá, pega no queixo e o outro vai, cai. E tem estratégia, que o técnico fala, porque sabe que ele aguenta golpe, então ele vai levando até cansar o adversário. Quando o cara está cansado, aí ele dá uma só, não precisa nem dar com muita força, só tufa assim, aí o cara cai no chão, apaga. O diabo vai tentar bater aqui, bate ali, não consegue você, vai tentar com seu filho, vai tentar com a sua mãe, vai tentar com o seu irmão, vai tentar com tudo, e você está ali, com os seus joelhos dobrados, adorando o Senhor. Você vai estar ali adorando, ministrando a Deus. Enquanto eu ministrava, o Senhor se levantou e ouviu o meu clamor. Essa palavra vai estar no teu coração. E quando você vê, queridos, das cinzas, Deus vai ressuscitar os seus sonhos, os seus desejos. Esse é o coração do adorador. E o inferno vai ter que parar, porque contra você ele não vai conseguir nada. Isso te torna inabalável. Por isso que a Bíblia diz que os que confiam, os que têm fé no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O vento sopra contra aquela montanha, de repente até terremoto, seja o que for, neve, chuva, mas os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, como uma montanha, querido. Louvor não se resume. Eu falo isso com muita liberdade, com muita propriedade, porque já vivi por muito tempo essa questão de ministério. Às vezes a gente pensa que, tem aquelas, na nossa cabeça funciona assim, vem o culto, já sei o que vai acontecer. Vai lá, fulano lá, o Leandro vai fazer a abertura, ou o Alex, depois vem o Ministério de Louvor, já entra, já estão lá em cima, já vão tocar, quando acaba vem as ofertas de semeadura, e vai passar o second news, as crianças vão para a salinha, vem a palavra, e da palavra vem o apelo, aí vem o final, tal. É ou não é? Nossa cabeça não funciona assim? Estamos programando, está errado? Não, é uma questão de organização que foi feita assim, dessa forma, Mas eu entendo, queridos, que o espaço da adoração e do louvor, por muito tempo eu pregava e dizia assim, não estou querendo aqui sobrepor nada sobre nada, mas a gente dizia erradamente que o louvor é preparação para a palavra. Sabe, querido, eu quero confessar e pedir perdão se eu ensinei isso. O louvor não prepara nada, o louvor prepara seu coração para receber a chuva de Deus. O louvor tem o seu espaço, a adoração tem o seu espaço eterno no coração de Deus. Seja no culto, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for, no banheiro, onde você estiver. O louvor e a adoração, ele tem um espaço muito especial, privilegiado entre você e Deus, é algo primordial. Eu não posso chegar e rebaixar o louvor como se fosse auxiliar do momento de ministração, de seja lá o que for. Louvor e adoração é algo primordial. Nós não podemos abrir mão desse momento precioso, seja no seu grupo familiar, seja aqui no culto, seja na sua casa, no seu tempo com Deus, querido. Louve ao Senhor, adore ao Deus, adore, adore, adore. Se você não tiver nada o que orar mais, comece a dizer, Deus, Tu és grande, Tu és lindo, Tu és poderoso, Tu és tremendo. Deus, não cabe dentro de mim tantas palavras que eu poderia expressar, para manifestar, para dizer, expressar a Tua grandeza, Senhor. Eu não sei nem o que dizer, eu vou ficar pulando aqui só para dizer que Tu és grande. Fala qualquer coisa, mas expressa a grandeza e você vai ver o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Que os céus vão se rasgar.
O coração de Deus vai se abrir. Os céus vão vir ao seu encontro. Porque você está adorando ao Senhor. Você está ministrando com fé a Ele. E a sua adoração vai direto. E você está dizendo: não há nada em minha vida que eu possa fazer sozinho. Eu dependo de Deus. E Deus é o meu grande, poderoso chefe, dono, pai. Ele é tudo para mim. E lá fora, quem está lá olhando? O diabo. Ele fala lá fora porque ele não pode entrar, amém? Na sua casa ele não pode entrar. Na minha casa ele não entra, criança. Às vezes eu estou orando de madrugada, sinto um cheiro, uma presença meio esquisita de madrugada. Começa a me dar um arrepio assim, eu já sei. Está rondando. Aqui, em casa ele não entra, mas eu sei que ele está rondando, eu espreito. Eu sinto isso, querido. Você pode me chamar de doido, mas eu sei que é. Eu tenho certeza de que os demônios têm espíritos ali para me atrapalhar, para me colocar medo, qualquer coisa, dar sono, fazer qualquer coisa, me distrair para eu voltar para dormir. Tenho acordado de madrugada por várias vezes para orar. Deus tem me despertado para isso. E algumas vezes eu sinto isso. Aí olho para o basculante assim, começa a querer me dar um medo, uma coisa assim. Aí eu lembro. Esse seu fedor, essa sua caatinga, esse cheiro horrível, eu já sei de quem é. Aí, querido, pensa num cara esfomeado quando vê aquele frango assado em cima da mesa com uma maionesezinha, um arroz fresquinho, hein? Pensa, o cara que acabou de bater a laje. Aí chegou em casa, não toma nem banho, avança para cima daquele frango e se não tirar da boca dele, não sobe nem para as crianças. É mais ou menos como eu vou para cima dele, falando: diabo, sai daqui, aproveita, anjo de Deus, dá uma coça nele, faz ele bater em retirada, vai para o inferno que é o seu lugar, em nome de Jesus, se rebaixa para debaixo dos meus pés, Satanás. Na hora, ele vai embora. Eu continuo: grande é o Senhor, aleluia, eu me submeto ao Senhor, as mãos de Deus estão sobre a minha vida, e continuo adorando ao meu Deus, ao meu Senhor, ao Deus da minha vida. Não há quem possa segurar quando o louvor estiver de contínuo nos seus lábios, meu irmão, na sua boca. Quer uma prova disso? Que a fé faz você enxergar o impossível. Quantos lembram de Eliseu, numa história? O rei da Síria, poderosa Síria na época, resolveu: vou acabar com esse povo hebreu, vou chegar junto em Israel, vou acabar com tudo. E quando ele estava montando estratégia de guerra, Eliseu chegava lá, mandava avisar para o rei: olha, eles vão fazer isso, vão vir pelaquele lado. Eles iam tentar montar a emboscada. Quando eles iam fazer aquela emboscada, já estava lá o exército de Israel preparado para a luta. Aí voltava, isso por várias vezes aconteceu. O rei da Síria ficou chateado. Tem um X9 aqui, tem alguém aqui entregando tudo. Tem alguém aqui no exército que está entregando tudo que a gente está projetando aqui. Aí um de lá falou assim: não, é que lá tem um profeta que sabe o que você fala até mesmo dentro do seu quarto, porque Deus, o Deus dele revela para ele. Ah, é? Então nós vamos acabar com esse profeta. Aí veio o exército da Síria, né, não todo o exército, mas vieram com muitos cavalos, cavaleiros, tal, aquele tudo, com lança, com um monte de gente para pegar o Eliseu. Aí o servo de Eliseu falou para ele assim: estamos fritos. Acabou. E agora? Você não sabe o que vem para cima da gente. Tem um exército babando para cima da gente. Eles vão nos matar, vão acabar com a gente. Eliseu ficou: calma, fica tranquilo. Você já tomou maracujina hoje?
Você está estressado, deita aí, deita na rede. Vai lá, deita lá. Toma água. Quer água? Você está brincando? Não estou brincando não. É porque você não está enxergando o que eu estou vendo. Sabe o que Eliseu estava vendo? Um exército de carros, carruagem de fogo ao redor de toda a montanha, cercando a vida deles. Queridos, isso me dá uma empolgação, porque a Bíblia diz, o Salmo fala, 91 fala o quê? Que os anjos do Senhor, né, iam acampar, né, nos proteger, acampa ao seu redor, né, daqueles que, né, e guarda os livros, o anjo do Senhor. A gente fala o anjo, né? Mas eu posso entender que um exército inteirinho, quando for necessário, vai cuidar de você, vai cuidar de mim. Se eu precisar, vai ter um exército cuidando da minha vida. E aí Eliseu falou assim: Senhor, abre os olhos dessa topeira, deixa ele enxergar o que eu estou vendo. Aí quando, né, os olhos abriram, quando ele enxergou aquele exército, né, Geazi, chegou aquele exército, se encheu de gás, pode vir para cima da gente, né? Chega junto, pode chegar mais, estou aqui, ó, vem. A Bíblia diz que Eliseu, quando eles vieram, Eliseu orou: Senhor, cega esse povo, cega esse exército. Todos eles ficaram cegos, não enxergavam mais nada. E aí Eliseu chegou perto, conduziu eles para Jerusalém, diante do rei, né, de Israel lá, e falou: aqui está aqui, ó, faz o que você achar melhor deles e tal. Então, Deus deu vitória, porque a fé nos faz enxergar o impossível. Vou finalizar, queridos, vou finalizar. Eu falei, né, de Eliseu, mas a Bíblia conta uma história muito linda no final, lá em Atos dos Apóstolos. Paulo e Silas, eles foram presos. Pegaram Paulo e Silas e amarraram, penduraram, amarrados, escotearam, bateram neles, fizeram horror, amarraram ele num tronco, num lugar mais terrível que possa imaginar. E a Bíblia diz que à meia-noite não é meia-noite de hoje não, você imagina naquele tempo, meia-noite era o meio da noite mesmo. Hoje meia-noite todo mundo está, né, o pessoal aí está começando a dormir, outros ainda estão até acordados. Naquela época chegava a noite, das 8 horas, eu imagino, o pessoal já estava indo já para dormir. Volta da meia-noite, todo mundo lá no presídio, de repente, no meio da noite dormindo, e Paulo e Silas cantando que nem uns doidos, cantando bem alto, né? Louvando ao Senhor, ministrando ao Senhor, dizendo: grande Deus, Tu és poderoso, eu Te exaltarei, eu Te glorificarei para sempre, mesmo que os vergonhos, mesmo que todas as dores venham contra mim, da minha boca só sairá o Teu louvor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eles estavam cantando, imagino que seja algo parecido. Um louvor ao Senhor. Querido, o louvor foi tão intenso que a Bíblia diz que o lugar estremeceu. A terra tremeu, queridos. E as cadeias foram para o espaço. O louvor quebra correntes. O louvor quebra cadeias. Você já pensou nisso? Quando você estiver aflito, angustiado, você abrir a sua boca e começar a expressar louvor ao Senhor, exaltar a Deus pela sua grandeza, pelos seus feitos. Eu vou encerrar e quero dizer uma frase para você: louvar a Deus é colocar os olhos nele. Louvar a Deus é colocar os olhos nele e tirar das circunstâncias.
Quantos estão dispostos a olhar mais para Deus? A refletir mais o que Deus já fez na sua vida e expressar o seu louvor, a sua adoração a Ele. Você tem desejo assim, querido? Querido, eu não me canso de adorar a Deus. Se tem algo que eu tenho tanto prazer, outro dia eu perguntei lá. Perguntei para os irmãos lá os líderes lá de São Pedro. O que mais te agrada no reino? O que mais te satisfaz? Você fala ganhar vidas, tal, eu disse tudo isso. Mas se é algo que me satisfaz, é sair de casa, vir para o ensaio do louvor, vir para ministrar louvor, ou separar o meu tempo, pegar o meu violão e começar a adorar a Deus. É o que me completa, ou mesmo sem violão, sem nada, começar a glorificar, engrandecer ao Senhor. Sabe, queridos, eu tomo as asas da águia. Eu me contenho um pouco, mas muitas vezes dá vontade de voar, de pular, de sair dando. Um dia eu estava adorando a Deus, a coisa foi tão intensa, que mesmo eu tentando me segurar um pouco, me conter, né? Eu quando me vi, eu fui parar embaixo das cadeiras, estava embaixo assim, das cadeiras, assim, de tamanha presença de Deus, eu não conseguia me segurar mais. Aí eu falei, Senhor, eu me rendo totalmente, meu corpo, minha mente, meu coração é teu. E aquele momento foi marcante para mim, tem sido, coisas assim que Deus tem falado, tem ministrado. A fé que tem crescido no meu coração, apesar das circunstâncias, Deus tem trazido maturidade, Deus tem trazido entendimento. E eu quero, em nome de Jesus, gostaria que você ficasse de pé agora. Fique de pé, por favor. Desculpa, assim, estender um pouco, tá bom? Eu sei que nós invertemos um pouquinho, nós vamos ter ainda um momento de semeadura para o final. Sec News ainda vai passar a agenda, né, eletrônica da igreja. Mas eu queria perder o mínimo de tempo possível entre o louvor e a palavra. Queria aproximar o máximo possível do louvor, da palavra. E eu quero que você exerça agora a sua fé. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos ministrar ao Senhor agora. E tudo que eu falei para você, querido, tudo que eu falei para ti sobre adoração, sobre louvor, sobre circunstâncias, talvez você não tenha tido muitos motivos para ficar alegre e feliz. Mas eu quero, querido, eu não estou te pedindo seja feliz, seja alegre, faça algo assim mascarado, não. Olhe só para Deus e veja como Ele é grande. Como Deus, o que Ele pode, como Ele pode fazer na sua vida. Tamanho do seu Deus. Deus é muito maior do que os seus problemas. Muito maior do que as suas dificuldades, seus bloqueios. Deus é muito maior.